A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, bom dia, bom dia, bom dia. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Mais uma manhã, graças a Deus, com aquilo que Deus quer trazer aos nossos corações, com o ensinamento que vai edificar a nossa terça-feira, que vai fazer da nossa terça-feira ainda mais abençoada. Essa terça-feira maravilhosa, com esse céu azul, com esse sol lindo, dia 23 de dezembro de 2025. O que Deus quer falar aos nossos corações hoje, hein? Vamos lá? O tema da mensagem de Jesus é este aí. É por isso que eu vivo. O texto está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 29 a 31. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus disse: Depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro e a lua não brilhará mais. As estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens com poder e grande glória. A grande trombeta tocará e ele mandará os seus anjos para os quatro cantos da terra. E os anjos reunirão os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. Aleluia, glórias ao nosso Deus, amém, amém. Eu quero destacar duas partes desse texto, duas frases desse texto. Uma está lá no versículo 30, que é a que fala: todos os povos da terra chorarão. E esse choro, ele pode ter dois sentidos, e eu creio que são esses dois sentidos desse choro. Arrependimento tardio, ou seja, entender que as pessoas rejeitaram Jesus, né? Um arrependimento tardio de quem rejeitou Jesus, e um temor e reconhecimento de que ele é de fato o Senhor. A volta de Cristo confronta cada pessoa com a verdade. A outra frase está no versículo 31, que é no seguinte, que diz assim: E os anjos reunirão os escolhidos de Deus. A trombeta era o sinal de convocação solene. Aqui ela anuncia que chegou o momento final. Deus reúne os seus filhos, os que permaneceram fiéis. Ninguém ficará esquecido, não importa onde esteja. Amém. E quais são as mensagens que esse texto nos traz? A primeira, Jesus vai voltar. A segunda, a sua volta será visível, poderosa e definitiva. Não haverá mais tempo. E a terceira mensagem, Deus é fiel para buscar e guardar os que são dele. E como podemos aplicar esses ensinamentos de Jesus em nossas vidas hoje? Primeiro, viver com esperança, não com medo. Esse texto não foi dado para causar pânico, mas para trazer esperança aos que confiam em Jesus. O sofrimento não é o fim da história, é o começo dela. 2, reavaliar como estamos vivendo. A certeza da volta de Cristo nos convida a viver com mais amor, mais fidelidade ao Senhor e mais compromisso com Deus. Número 3, não se apegar demais a este mundo. Tudo que parece sólido pode não, vai ser abalado. Escrevi errado aqui. Vai ser abalado, porque Jesus fala que aqui ó, ele fala que cadê? Ele fala que o sol ficará escuro, a lua não brilhará mais, as estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados. Ou seja, é, as coisas vão ser abaladas. Então a nossa segurança não deve estar nas coisas do mundo, mas em Jesus. E número 4, confiar que Deus não esquece ninguém. Mesmo em meio ao caos,
Deus conhece os seus e os reúne. Nenhuma lágrima, nenhuma fidelidade passará despercebida. E, em resumo, o que a gente pode tirar? Que o texto nos lembra que a história não está fora de controle, que Jesus voltará em glória e que vale a pena permanecer firme, vivendo hoje como cidadãos do reino de Deus. E é por isso que eu vivo hoje. É isso aí, para exatamente isso. Eu vivo por esse momento da volta do Senhor, onde eu creio no nome de Jesus que Deus mandará os anjos para reunir os filhos de um lado ao outro do mundo, que o texto fala, e eu creio que eu estarei no meio desses filhos. Se lógico, eu ainda estiver vivo, se eu não estiver vivo, eu vou ser arrebatado e vou subir aos céus com ele. Eu creio em nome de Jesus. E é por isso que eu vivo hoje, para apresentar a você esse Jesus, para apresentar a você essa crença que a Bíblia enraizou no meu coração, que isso vai acontecer, vai existir um juízo, onde as pessoas que não são fiéis, onde as pessoas que não vivem conforme a vontade de Deus, elas vão ser julgadas. Elas vão ser julgadas e vão ser condenadas, e elas vão padecer, elas vão sofrer eternamente no lago de fogo e enxofre. Haverá choro, haverá ranger de dente, o verme não morrerá, e um tempo de eternidade de sofrimento. Mas aqueles que são fiéis, aqueles que ficam até o final, aqueles que não negam a fé em Jesus, que vivem de acordo com a vontade de Deus, esses serão recolhidos. Quem estiver vivo, quem já estiver descansando, vai ressuscitar para reinar com ele no céu. É por isso que eu vivo, para apresentar esse Jesus para você, para que você possa buscar, conhecer esse Jesus, viver essa fé que eu vivo, caminhar da maneira que eu caminho, da maneira com que Deus me direciona a caminhar, para que no final dos tempos nós possamos passar a eternidade juntos. Porque Jesus fala sempre, em verdade eu vos digo. Isso é verdade. Quer você acredite, quer não, isso é verdade. Que realmente você possa compreender da maneira com que eu compreendo, assistindo as mensagens que Deus me usa para entregar para você, enfim, ouvindo outras pessoas, enfim, que Deus possa dar um estalo aí na sua vida, que você possa se voltar a Ele, para que a eternidade com Deus seja o nosso convívio. Amém? Beijo no seu coração, fica com Deus, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.